Olá! Vamos começar? Vou esperar o pessoal chegar, as pessoas entrarem. Olá, já vi que tem. Oi, Rose, bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se o pessoal entra para a gente começar. Como é que você tá, Rose? Como é que estão as coisas aí? Oi, Luciana. Oi, Lu, bom dia. Como é que estão as coisas aí? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Oi, Daniel. Hoje o Daniel tá aqui, meu esposo, vai me dar um auxílio. Tô vendo que entrou mais um pessoal. Bom, esperar só mais um pouquinho, né, pra gente poder começar a história de hoje. O que vocês acharam da história da semana passada? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar uma melhorada aqui na minha luz, que ela tá bem no meu olho e eu tô com dificuldade de ver vocês. Deixa eu ver se melhora. Isso. Agora eu consigo ler melhor. Eu sou meio cega. Acho que tá bom, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando das aulas do Senhor Pincel. Como eu comentei, esse é uma personagem que eu criei já tem um bom tempo, já tem, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos, que foi quando eu trabalhava com crianças menores, numa escola lá em São Paulo, e eles eram muito desafiadores. E eu precisava achar um jeito de poder envolvê-los, de criar alguma coisa para que eles dessem atenção nas aulas, que eles apreciassem, que eles ganhassem o gosto pela arte. E o Senhor Pincel foi uma das estratégias, eu tive várias outras estratégias na época, mas o Senhor Pincel foi uma delas. E foi uma estratégia bem legal que depois eu acabei levando para outros espaços que eu trabalhava. E depois, quando eu estava na universidade, eu passei a demonstrar para os meus alunos, né, para as minhas alunas do curso de pedagogia, que eu também percebia que eram, na ampla maioria, pessoas que não tinham tido a experiência de poder pintar, de trabalhar com a tinta. Então foi uma forma de me aproximar, né? De me aproximar das pessoas e ensinar, sabe? Ensinar, porque é aquilo que eu comentei, eu acho que na primeira live. Desde que eu comecei a ensinar para crianças, para pré-adolescentes, eu percebia que não existia essa, vamos pensar assim, um certo domínio do que é pintar. Então as pessoas sempre acham que é simplesmente você entregar a tinta para a criança e falar assim, faça, libere a sua criatividade. E não existe isso, né? Essa questão de você realmente liberar o seu potencial criador, que é nosso, é interno, se você não tiver os recursos, as ferramentas para isso. Então, o ensino de arte, ele tem um espectro muito grande, que vai desde realmente, né, como fundo, a gente dar a arte e trabalhar a arte como um conhecimento em si específico, com conteúdos específicos, mas também
a gente propiciar para o outro as condições dele compreender e ter acesso e poder não só fruir, mas também fazer arte. Né? Porque a gente sabe o tanto que é bom, né, fazer arte. E para isso a gente tem que ter ferramentas, né? A gente tem que aprender técnicas. Então o Senhor Pincel, ele vai introduzindo. Então hoje nós vamos começar com a nossa história, tá? Então eu já vi que já temos o pessoal, então a gente já vai começar, porque hoje a história é um pouco grande, nós vamos pintar bastante e eu espero que vocês gostem. É interessante que não tá aparecendo para mim direitinho aqui os chats, agora que eu tô vendo que vocês responderam. Vamos ver se eu vou olhar aqui, qualquer coisa eu vou subindo o meu feed aqui. Eu não sei porque eu não tô aparecendo, não tá aparecendo direito para mim, tá? Então vamos começar? Vamos começar, eu acho que vai ser bem legal hoje. Olha, semana passada a nossa história terminou quando o filho da dona Francisca falou pro senhor Pincel que ele cuidava, né? Vocês lembram que ele cuidava dos jardins, das plantações do reino. E pediu para o senhor Pincel ir com ele, para ele começar, né, a colocar cor no reino. Então, o que aconteceu? No dia marcado, o Carlos é o nome do filho da dona Francisca. O Carlos foi na casa do senhor Pincel chamá-lo para eles irem. O senhor Pincel já estava esperando, o senhor Pincel já estava ansioso também, né? Querendo começar a pintar o reino. Então ele chegou lá, falou: bom dia, senhor Pincel, bom dia, Carlos. Vamos, eu estou muito ansioso para conhecer os espaços, para começar a pintar o reino. O senhor Pincel, como todos nós, né? Ele tinha a ansiedade dele, porque quando a gente tem um projeto grande, alguma coisa, a gente quer fazer tudo logo. Mas a gente sabe que não dá para fazer tudo de uma vez. Toda vez que a gente tem alguma coisa grande que a gente precisa fazer na vida, o que a gente precisa? Começar por partes. Então, você pega um pedaço, uma coisa pequena, e você vai, né, fazendo aos poucos. Então, mesmo o senhor Pincel tendo a ansiedade dele, ele sabia, ele tinha consciência que ele ia ter que fazer as coisas devagar. Então, ele logo falou assim, né, pro Carlos: ai, Carlos, eu não vejo a hora de pintar tudo, mas eu sei que não vai dar para pintar tudo. Então, me leva para algum lugar que você acha que eu já consiga visualizar bastante espaços, porque aí a gente já começa por lá. E o Carlos falou: claro, eu vou te levar para um espaço muito legal. E assim eles caminharam e logo chegaram num lugar branco, todo branco, né, gente? Porque o nosso reino era branco, todo branco. E aí o Carlos falou assim: olha, aqui eu acho que vai ser muito bom, porque se você observar com atenção, logo aqui ao lado a gente vai ver as árvores. Nós temos várias plantações, inclusive reflorestamentos aqui. Então aqui nós temos uma mata. Logo aqui, olha, se você observar, existe um campo, canteiros com muitas flores e um caminho que vão até aquela montanha lá ao fundo. E logo ali, naquela montanha, nós fazemos as plantações aqui do reino. A gente prepara toda aquela terra para plantar grãos, coisas que são importantes aqui para o reino. E logo ali na frente, você vai ver parte do nosso pasto, aonde nós criamos os nossos animais para leite. Aí o seu Pincel forçou o olho assim, porque, gente, ele não era do reino branco, todo branco. Então, para ele, perceber aquilo era muito mais difícil ainda. Olhar e ver
tudo aquilo que o Carlos contou para ele. Aí ele falou assim, olha, Carlos, vou ter que riscar. Por isso que eu tenho, né? Lembra? O cetro. E aí ele falou, não, eu vou ter que riscar, porque senão eu não vou conseguir distinguir direito isso. Então, agora, gente, nós vamos riscar, certo? Então, presta atenção, quem tiver aí com lápis, para eu marcar. O meu desenho vai sempre aparecer invertido para vocês, porque eu desenho aqui no lado e a câmera inverte. Mas não tem problema, tá? Dá alguma diferença na questão da composição, do ponto de vista de equilíbrio, mas ela vai estar bem estruturada, então não preocupa, faz do jeito que vocês estão vendo, que vai dar certo também. O importante é aprender e depois vocês podem fazer de outra forma, pegar outras referências para fazer outras paisagens, né? Porque hoje nós vamos pintar paisagens, tá certo? Qualquer dúvida, vocês vão falando, porque eu não tô... Engraçado, eu não sei se tá aparecendo muitos comentários aqui no meu feed aqui. Olha só. Então, a primeira coisa que nós vamos marcar é a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? É o lugar aonde a Terra encontra com o céu. Depois a gente vai até falar um pouco disso, né? Como que é essa relação. Então, vamos lá, olha. Você vai pegar Lembra que a gente sempre vai deixar uma margem, né? Então, a gente vai pegar na parte um pouco mais alta. É como se eu pensasse assim, ó, que tivessem 3 partes na folha. Lá no primeiro desenho, aquele da árvore, a gente marcou na primeira. Você lembra que era na parte mais baixa? Agora vai ser na parte mais alta. Então, a gente vai pegar aqui mais ou menos o que a gente chama do terço, tá? E vamos riscar aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu lápis, eu vou riscar aqui o meu um pouquinho mais forte para vocês verem, mas risquem fraco. Quase só para você perceber a linha. Ó. Gente, é muito difícil riscar nesse sentido aqui, ó. Pronto, risquei. Tá vendo? Não preocupe se tá reto, se não tá. Lembra que eu deixo sempre a margem aqui. Bom, nesse pedaço aqui, eu vou fazer uma montanha. Então, eu vou pegar aqui assim, ó, mais ou menos, não é no meio, mais ou menos daqui pra cá, não preocupa. E vou riscar uma montanha aqui, ó, um morro. Certo? Aqui mais ou menos da ponta, lembra que a gente sempre vai deixar essa margem, né? Então, aqui da ponta, presta atenção no que a gente vai fazer. Eu vou trazer uma linha na diagonal, outra linha e outra linha. São 3 linhas. Desço uma aqui, ó, pra baixo. Desço uma aqui. Bem daqui, ó. E vou abrir uma pra lá. Tá vendo? Ó, abri uma aqui. Abri uma aqui e abri uma aqui. Olha isso. Viram? O que é isso que eu acabei de fazer? É o que a gente chama de desenho de perspectiva, tá? Então, também são coisas que a gente precisa começar a aprender para poder entender como que a gente percebe o espaço e como que eu transfiro para o bidimensional, que é uma folha, altura e largura, uma coisa que eu vejo no tridimensional, que é o espaço, altura, largura e profundidade. Como não existe no papel a profundidade, né, aquilo que eu vejo ao longe, eu tenho que criar uma ilusão através da linha do desenho. E é isso que a gente fez aqui. Olha só, eu criei o que a gente chama de linha do horizonte, que é o lugar aonde eu olho, e isso aqui chama ponto de fuga, que é onde as linhas
se encontram. Vocês já tiveram numa rua, quando vocês andam numa rua, a rua tem uma largura só. Mas quando você olha lá na frente, parece que a rua fecha, que ela encosta. E isso é o que a gente chama de ponto de fuga. E à medida que você vai caminhando na rua, né? A hora que você chega naquele lugar que lá atrás você viu que estava juntinho, na verdade, é a mesma distância. Então é isso que acontece. Eu tenho um canteiro, eu tenho uma estrada aqui e vou ter o outro canteiro aqui. Entenderam mais ou menos? E é assim que a gente vai. Esse aqui é o mais básico do básico do básico de fazer uma linha de fuga. Aos poucos a gente vai aprendendo e fazendo, tá bom? Então vamos dar sequência? Então assim que o senhor pincel terminou de riscar, eu espero que vocês já tenham riscado, quem tá acompanhando, ele vai começar a pintar, certo? Vamos começar por onde? Pelo céu. A gente sempre vai começar do que tá mais ao longe. Hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre profundidade. Por isso que a paisagem ajuda muito a pensar sobre profundidade. Então, olha só. Luciana, eu lembro mesmo de você lá nas primeiras aulas. É muito bom, né? Olha só, gente. Você quer que eu mostre, Leila? Eu vou mostrar. Não sei se deu para você ver. Olha aqui. A montanha, mas aqui no ponto de fuga, as 3 linhas, tá bom? E sempre aqui, ó, nós vamos trazer até aqui. Lembra que eu sempre deixo uma margem, né? Então, eu tô imaginando que esse desenho vai ficar aqui nesse meio. Deu certo? Deu para ver de novo, gente? Realmente o meu feed ele não tá subindo, então volta e meia eu vou subir e atualizar aqui com vocês. Então vamos lá começar pelo céu. A gente já fez um céu, mas hoje nós vamos fazer um céu um pouquinho diferente. Nós vamos fazer duas coisas que a gente já aprendeu. Então nós vamos começar pelo branco. Mesma coisa, eu vou espalhar o branco, lembra? Os tufinhos de tinta. O meu céu, dessa vez, não é um céu grande. Eu tenho pouco espaço, não é igual aquele primeiro, né? Que era um céu bem grande. O seu pincel tomou o banho dele. A gente nunca pode esquecer, gente, da banheira do senhor pincel e da toalha do senhor pincel. Para ele ficar feliz e limpinho e bem cuidado. Aí, o azul. Olha, lembra, gente? Pouco azul. Eu quero um céu claro, tava de dia. Então tem que ser realmente pouco azul. Você não pegue muito azul e não coloque bastante azul aqui. Tá? Então, ó, vou botar um pouco do azul aqui. Ainda mais esse azul que ele é forte. Eu acho que talvez isso aqui já seja suficiente pro meu azul. Se eu achar que não, eu coloco mais depois, não preocupa. Aí, seu pincel tomou o banho dele. Vou subir aqui, ó, tá vendo? Júnia, que bom que vocês estão no Ciranda. Bom te ver aqui, Júnia. Olha só. Como que o senhor pincel vai pintar dessa vez? Vocês lembram que no primeiro céu ele fez assim, todo na horizontal? Não, nós vamos trazer para cá o céu, na verdade, o fundo que a gente fez da parede da casa da Dona Francisca. Vocês lembram como é que era? 2 assim, 2 assim. É o em X. Então, nós vamos fazer esse céu todo mais ou menos daquele jeito que a gente fez a parede. Nós vamos criar uma outra... Aliás, ao longo das aulas, vocês vão aprender outras formas também de fazer céu, viu? O seu pincel, ele gosta de variar o céu. Porque o céu, ele pode ser de muitas formas pintado. Então, vamos lá. Eu vou trazer e puxar, ó. Vendo? Ó, vou fazer devagar. 2 para cá. Não tem essa regra de ser 2, mas é mais
mais ou menos isso. Então, à medida que eu vou... Lembra, eu vou deixar aqui, ó, a minha margem. E vou trazendo, puxando a tinta, fazendo. Esse céu assim, ele vai dando uma sensação muito legal, sabe? De nuvens. E lembra, não amassa toda a tinta. Vai deixando as áreas mais claras e as áreas mais escuras. Quanto mais leve a gente toca o pincel na tela, mais esse efeito a gente consegue. Se você força muito o pincel, por isso que a criança, gente, ela vai pintar, não adianta, os menores, porque eles ainda não têm a delicadeza, mas é um treino, é muito uma coisa que é bom para, inclusive, para a coordenação deles, isso, né? Então, aos poucos, eles vão aprender, mas é uma questão de tempo, ó. Aí eu vou puxando, vai ter lugares que o céu vai estar mais escuro e vai ter lugares que o céu vai estar mais claro. Esses lugares mais claros, o que acontece? Dá o efeito de nuvens, olha aí que máximo. Então, enquanto eu termino aqui, podem fazer, vocês já podem começar. Lembra, né, gente? Sempre tem que prestar atenção primeiro e depois, a hora que eu falar para fazer, vocês fazem. Porque se você já vai começando a fazer junto comigo, às vezes você não presta atenção em algum detalhe que eu tô pedindo. Especialmente para as crianças, a gente sempre trabalha nessa relação. E é legal, porque a criança aprende a observar, aprende a prestar atenção. Isso desenvolve essa capacidade nelas também, tá? Então, eu vou terminando aqui. Quem quiser já pode fazendo aí. E agora eu vou acelerar aqui para minha tinta, né, não secar muito, porque essa tinta ela seca. E ela é transparente, então tem que tomar cuidado com ela. E ó, vem até aqui a linha. E deixa a margem. Ah, Jaderson, que legal que você tá lembrando das minhas aulas na FE. Morro de saudade. Bons tempos. Sabe Deus quando isso vai voltar a acontecer. Até passar esse meu período aqui nos Estados Unidos. Vamos ver. Olha aí, gente. Olha como dá a sensação daquele céu com nuvens, né? Claro que se você tiver um controle mais definido ainda, de onde você está usando branco, azul, aí que você faz, né, com mais definição ainda. Aqui a gente está aprendendo, fazendo de maneiras que aos poucos vocês vão tendo esses domínios e conseguindo entendendo essas lógicas, aonde eu quero mais escuro, onde eu quero mais claro, onde eu quero fazer tipo uma nuvem no céu. E lembra, gente, olha, é pincelada. Quando você olha de pertinho, é estranho. Não é aquela perfeição, não. Mas essa é a grande beleza da técnica impressionista, na minha opinião. É quase aquela máxima, assim, quando a gente vê as pessoas de longe, parece que todo mundo é normal. Quando você chega de perto, aí você descobre que não é. Mas é assim a vida, né? Então, gente, podemos seguir? Já vou dar sequência. Tá todo mundo ok? É muito rápido esse céu, né? Olha só. Quando o senhor pincel terminou de pintar o céu, o Carlos olhou, porque assim, ele ainda não tinha visto. Porque o senhor pincel tinha feito só lá o céu, lá no Palácio do Rei, né? E o Carlos ainda não tinha visto o céu. E aí, a hora que ele olhou assim, ele falou assim, nossa, é impressionante como olhar para esse céu me traz calma. Eu sinto uma paz muito grande. Aí o senhor pincel falou assim, Carlos, você sabe que o céu tem essa capacidade mesmo? Eu, quando às vezes estou muito estressado, estou muito nervoso, eu paro e olho para o céu.
Eu não sei se é porque ele é azul, eu não sei o que que é, mas o céu me traz calma também. É muito interessante isso, né? Ele falou assim, realmente é muito interessante. Bom, mas aí eles resolveram dar sequência, né? Então o senhor Pincel falou assim pro Carlos: Carlos, agora eu vou pintar lá a montanha. Aí o Carlos falou assim: pois é, nós ainda estamos preparando a terra. Aí ele falou: ah, então nós vamos pintá-la na cor de terra. Aí o Carlos falou assim: ah, e qual que é a cor da terra? Aí o senhor Pincel falou assim: olha, a terra, ela tem várias cores. Porque ela, na verdade, a terra em geral é marrom. Mas o marrom, ele pode ter muitas variações. Que vai desde o marrom claro ao marrom escuro, com tonalidades amareladas, avermelhadas, azuladas. O Carlos, nossa, é verdade? É. Tem terra que tem cor quase vermelha, cor de tijolo. Tem terra que é muito amarelada, que a gente chama de ocre. Ele, nossa, que interessante. Então, eu vou fazer ali uma terra básica e depois a gente, mais adiante, a gente pode aprender outras cores de terra. E o Carlos falou, ah, muito obrigada, senhor Pincel, vai ser ótimo assistir isso. E aí, gente, então, lembra como que a gente faz o marrom? É uma cor terciária, então eu preciso usar as cores primárias, que eu uso a combinação de duas cores primárias mais uma cor primária. Então, na verdade, eu vou usar o vermelho, o amarelo e o azul, tá? Presta atenção agora na maneira que eu vou colocar a tinta, aonde eu vou colocar a tinta, para depois a gente explicar a pincelada e a gente fazer. Bom, lembra do sinaleiro? Eu vou botar um pouco do amarelo. Como o espaço é bem pequeno, né? Vocês veem, essa montanha não é grande, gente. Ela tá lá longe. Não dá pra botar muita tinta, não. Bota pouca. Aí eu venho aqui com o vermelho. Eu acho que isso aqui dá. Eu vou sempre botar um pouco menos, porque às vezes vocês colocam mais e depois vocês se atrapalham. E é melhor, às vezes, a gente ter que poder botar a tinta depois do que tirar a tinta. E o azul. Tá vendo? Usei as cores, as três cores. Agora, nós vamos falar um pouco, ó, tô aqui lavando o senhor Pincel. O senhor Pincel não vive sem lavar. Olha só, gente, agora vamos prestar atenção na forma da gente pincelar. O céu, a gente pincelou assim, lembra? Agora, a gente vai usar um pouco mais a lateral, não toda. Vocês podem até usar o lado do pincel, do senhor Pincel, mas nós vamos trabalhar num sentido que é diagonal, de baixo para cima ou de cima para baixo, e um pouco na horizontal. Por que isso? Para a gente dar a sensação de montanha. Cada forma que a gente dá a pincelada, a gente causa um efeito. E isso é uma coisa também que a gente vai aprendendo, tá? Olha só, eu vou puxar de baixo para cima e depois dar umas puxadinhas aqui. Então, ó, vou pegando as cores. Aí você fala, Ana, mas tá muito vermelho, porque eu tava ali só no vermelho. E lembra que eu comentei com vocês que aí eu viro o pincel para fazer o cantinho, ó. Vou até lá no céu, vira a minha montanha. E o importante, e trago ela aqui na horizontal, ó. Você pode fazer assim ou pode fazer assim. O que é o interessante na técnica impressionista, gente? É não achatar toda a tinta. Eu preciso criar a noção de cores. Então, eu vejo o amarelo, eu vejo as áreas azuladas. Olha, esse é um marrom que ficou aquele marrom de terra vermelha, até um pouco mais vermelha, com umas sombras aqui. Cada um
vai ficar de um jeito aí, gente, não preocupa. Vou mostrar de perto para vocês verem, olha, eu puxei e trouxe. Olha isso. Tá vendo como cria o efeito de luz, de sombra na terra? É uma montanha, né? Então a montanha ela tem esses... À medida que a luz bate, que a sombra vai criando esses efeitos e as diferentes cores de terra. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês colocam aí que eu vou falando para vocês, tá bom? Agora vocês podem fazer. Enquanto vocês estão fazendo, vocês podem digitar se alguém quiser perguntar alguma coisa. Olha só. O que vocês acham? Ficou legal? Tá ficando legal de vocês? Foi tão interessante, porque à medida que o senhor pincel pintava a terra, o Carlos era um rapaz assim tímido, sabe? Quieto. E o Carlos ficou calado, só olhando, só admirando. E aí ele ficou pensando assim, poxa, olha que interessante, porque agora a gente vai percebendo os tipos diferentes de terra. A terra mais vermelha, a terra mais roxa. Porque quando a gente conhece os tipos diferentes de terra, a gente sabe as melhores plantas para aquele tipo, né? Para aquela terra. E aí ele falou assim, nossa, isso vai ajudar muito os agricultores aqui do reino. Porque a gente vai percebendo aonde a gente planta o quê. Olha que interessante, né? E o Carlos estava absorvido assim, sabe, gente? Pensando ali, viajando na pintura do senhor pincel.